Olá, eu sou Adriana Bizutti. Se você está chegando agora ao canal, eu falo de livros, filmes e séries. Nesse momento estou focada em Outlander, de Diana Gabaldon, especificamente depois do que acontece na sexta temporada. Ou seja, tem muito spoiler. Então, se você não quer saber o que vai acontecer, não assista ao vídeo. E conforme prometido, bastante gente comentou no último vídeo e hoje então eu trago a parte 2, a continuação sobre o que acontece com a família de Roger e Brianna. E se você gosta da série, já considere se inscrever no canal e dê seu like. E você que já é seguidora do canal, continua mandando suas sugestões, dando suas opiniões, que na medida do possível vou tentar atender a todos. No primeiro vídeo sobre o casal, que eu vou deixar aqui no card caso alguém não tenha assistido, a parte mais emocionante, já no finalzinho do livro 7, foi o sequestro de Jane pelo Rob Cameron, que é o funcionário da Brianna na usina. E tudo que eu vou falar a partir de agora você pode encontrar no livro 8, cujo título é Escrito com o Sangue do Meu Coração. Em algumas edições está escrito com o sangue do meu próprio coração, mas acredito que a história seja a mesma. E um aspecto que eu acho importante falar é que só a história da família entre os livros 7 e 8 já daria um livro solo de tanta coisa que acontece. E eu tenho certeza que essa história toda terá um desfecho no livro 9, que eu estou ansiosíssima para ler. Bem, no livro 8, a história da família só volta a ser relatada a partir do capítulo 26, de Volta a Craig Nardun. Lembrando que estamos no ano de 1980. Roger e Buck, que é aquele ancestral dele, que é filho do Dougal Mackenzie, atravessam as pedras. Ao chegar, eles se dividem. Roger vai a Lallybroch, enquanto Buck vai a Inverness. Eles atravessaram porque eles estão em busca de Jen. Eles acham que Jen foi levado a atravessar as pedras novamente pelo Rob Cameron. Chegando a Lallybroch, Roger encontra Brian Fraser, o que o deixa muito intrigado. E se você não está ligando o nome à pessoa, Brian Fraser é o pai de Jamie. Roger então se apresenta como um Mackenzie e conta sobre a história do sequestro de seu filho. Aos poucos ele percebe que ele foi parar no ano de 1739. E de acordo com o início da história, nessa época o jovem Jamie ainda está na França. Ainda não aconteceram todas aquelas coisas ruins que vão acontecer com a família dos Frasers. Roger fica refletindo se ele deve tentar evitar o espancamento do Jamie, a morte do Brian, mas ao mesmo tempo ele pensa no nascimento da Bri. Será que ela nasceria se ele evitasse essas tragédias? Voltando a 1980, o pequeno Jen havia ficado preso no túnel onde um dia os rapazes também prenderam a Brianna. E ele sente que ali também tem um portal de viagem no tempo. O garoto consegue sair do túnel, ele chega numa porta e que ele consegue abrir e ele dá de cara com um guarda que tenta ligar para seus pais. O guarda não consegue falar com ninguém na casa, lógico, porque não havia ninguém lá. E assim que ele desliga o telefone, surge um outro homem que dá uma cacetada nesse guarda, deixa ele desmaiado. E ele quer pegar o Jamie, que sai correndo. O Jamie foge desse homem. Tudo acontece ao mesmo tempo, então talvez o meu resumo aqui fique um pouco confuso para você, mas eu vou tentar deixar o mais fácil possível. Enquanto tudo isso está acontecendo, o Roger lá no passado, o Jamie tentando fugir desse homem, a Brianna também está sendo atacada na casa dela pelo Rob Cameron. O Rob arquitetou todo esse plano que forçaria Roger a voltar ao passado enquanto deixaria a Brianna vulnerável. Ele tenta inclusive forçar a moça a ter uma relação mais íntima com ele, mas é a Brianna. E ela dá uma surra no rapaz que deixa ele desmaiado. Isso permite então que ela o prenda numa espécie de porão que tem na cozinha dela.
Enquanto isso, ela poderia sair com a Mandy e tentar encontrar o Jem, porque ela já percebeu que o Jem não atravessou as pedras. Outra coisa que a Brianna sabe é que a Mandy pode sentir se o Jem está próximo ou longe dela. E dessa forma as duas chegam na usina, onde Jem está fugindo daquele homem. Ela e as crianças voltam para casa e chegando lá descobrem que o Rob Cameron não está mais preso naquele porão. Alguém ajudou-o a fugir. Essa informação é importante, pois significa que pelo menos 3 pessoas estão perseguindo a família. Aquele que está perseguindo Jen, o que tirou o Rob de lá e o próprio Rob. Bri está desesperada e ela procura Fiona para deixar as crianças com ela enquanto ela toma as providências cabíveis. Enquanto as crianças estão com Fiona, o Rob chega na casa dela. Dá a entender que é uma coincidência, porque ele vai em busca de informações sobre as pedras. Ele sabe que a Fiona ela é uma coordenadora daquele movimento das danças, das mulheres, nas épocas dos solstícios. Então ele vai em busca de informações. Enquanto ele está lá, o rádio menciona o nome dele, como se ele fosse um fugitivo. Então ele tem que sair de lá correndo. Para isso ele dá um soco na Fiona, ele foge, o marido da Fiona chega, momentos depois a polícia também chega, porque Jem tinha fugido da casa e ligado para a polícia, e é uma confusão total. Devido a isso, o marido da Fiona resolve levar as crianças de volta a Lallybrook. Ao chegar lá, ocorre um tiroteio, pois havia alguém na casa. 2 carros chegam depois dele, mas a Brianna tinha chegado antes, ela estava armada, então como ela vê de longe que as crianças estão chegando, ela corre para aquele encontro e ela já chega atirando. A Brianna é muito filha do Jamie mesmo, não é, gente? A questão começa a ser resolvida quando está chegando um outro carro que não é dos bandidos, então os bandidos se assustam e correm para dentro da casa e assim a Brianna, as crianças e o marido da Fiona todos conseguem fugir. E esse carro era do Lionel Menzies, que é o diretor da escola do Jem. E agora eu vou falar de um aspecto que é importantíssimo também na história. Quando volta a Lallybrook, Brianna descobre ali escondido uma carta que foi escrita pelo seu pai, o Frank. Nessa carta, Frank conta sobre uma profecia que ele descobriu em suas pesquisas. O último Fraser da família Lovat vai governar a Escócia. O último Fraser até o momento seria a Brianna. Frank então deixa várias recomendações a ela, inclusive que se ela fosse descoberta e perseguida, que ela deveria voltar para seu verdadeiro pai, Jamie Fraser, pois ele a protegeria. E é isso que ela fará, pois ela procurará o amigo da Claire, o Joe Abernathy, e ele vai ajudá-la a preparar essa viagem. Agora, voltando a Roger lá em 1739, ele fica sabendo que o Buck, que foi para Inverness, está passando mal, ele teve um ataque súbito no coração. Buck é atendido por um curandeiro, um homem estranho e impressionante. Enquanto ele trata Buck, Roger percebe que uma luz azul sai de sua mão. E esse tipo de coisa acontece quando as pessoas são viajantes do tempo. Então esse curandeiro sabe que o Buck é um viajante e ele também é um viajante. Roger depois descobre que o homem vem do ano de 1841. O dono da casa, o Sr. McLaren, passa a ter um pouco de receio do Roger por causa da cicatriz. Ele acha que o Roger pode ser o fantasma de um homem que foi enforcado numa colina ali perto. Isso é o suficiente para o homem mandar buscar o Dougal Mackenzie. Você sabe que os escoceses eles eram muito supersticiosos. Então, nessa parte da história, nós vamos ter de novo esse personagem, o Dougal. Ele vai aparecer, vai constatar que o Roger não é um fantasma e ele fica sabendo da história do menino e ele ainda cede 2 cavalos para que eles possam fazer ali as suas buscas.
Antes de continuar a história, eu preciso perguntar se vocês querem que eu faça um outro vídeo contando mais um pouco aí do imbróglio entre a Claire, o Jamie e o John Grey. Então deixe aí nos comentários se você acha que vale a pena ainda eu falar um pouco mais sobre isso. Roger e Buck vão ao clã dos Cameron, fazem perguntas, mas eles não conseguem descobrir nada sobre Jem ali. Ao voltarem para Lallybroch, Roger descobre que agora Jack Randall é o capitão, é o comandante dos soldados ingleses ali na Escócia. Vocês percebem como nesse momento a história voltou ao começo, lá no livro 1? É justamente um pouco antes de Claire chegar naquele lugar, quando ela atravessa. Os soldados ingleses encontraram e entregaram a Brian uma plaquinha que faz referência ao nome de Jeremias, o pai do Roger. E é nesse momento então que o Roger percebe que o Jem poderia não ter passado pelas pedras, pois eles pensaram em Jeremias quando eles atravessaram. Então as pedras podem tê-los levado a um momento em que havia outro Jeremias lá, que é justamente o pai do Roger. E agora eles vão procurar não o pequeno Jem, mas o pai do Roger. E falando de pai, o Roger também, durante essa aventura, vai contar ao Buck que seu verdadeiro pai é o Dougal Mackenzie. Tempos depois, eles realmente vão encontrar o pai do Roger, o Jeremias, e vão ajudá-lo a voltar pelas pedras. Ocorre um estranhamento nesse encontro, pois o Roger ele está bem mais velho que seu pai, porque o pai tem ali entre 21 e 22 anos, ele é um jovem e ele acha isso muito estranho. Mas antes de se despedir, lógico, ele não fala que ele é filho, né, daquele homem, mas antes de se despedir, o Roger dá um abraço no pai e diz que o ama. E é um momento muito emocionante, pois o Roger sabe que ele não vai ver esse homem mais. Mesmo acontecendo essa volta agora pelas pedras, algo aconteceu com o Jeremias, porque ele não volta realmente para a mãe do Roger. Depois disso, ambos vão em busca da James Duncan, que é aquela bruxa da primeira temporada que se torna amiga de Claire, porque o Buck sabe que ela é sua mãe. Essa é uma das situações mais estranhas do livro, eu até comentei em um outro vídeo que eu fiz. Pois esse encontro acontece não como se fossem mãe e filho, mas é como se os dois fossem um homem e uma mulher que se encontram e se sentem atraídos um pelo outro. É muito estranho. Voltando a Brianna, em 1980, ela está fazendo todos os preparativos para a volta ao passado. Ela decide fazer a travessia pela Escócia, porque seria mais fácil por ali encontrar o Roger. E com a ajuda do Lionel, que é o diretor do Jem, ela vai conseguir atravessar com as crianças, porque os bandidos já estavam chegando ali para tentar pegá-los. E um dos momentos mais incríveis dessa história é quando a Brianna encontra o Brian, que é o seu avô, o pai de Jamie. O homem, ao vê-la, acha que é o fantasma da sua mulher que faleceu, a Ellen. Ele fica tão emocionado que ele tem um desmaio. E logo depois disso, toda a família então se reencontra. E eles só vão voltar a aparecer na história no capítulo final, quando eles estão chegando em Fraser's Ridge. Ou seja, dá a entender que eles vão ainda fazer uma outra travessia para voltar no tempo de Claire e Jamie. Vou fazer um comentário bastante pessoal agora sobre essas histórias de viagem no tempo, que eu já li e já assisti algumas, e eu sempre fico muito intrigada com as mudanças que poderiam ou não acontecer ao longo da existência dessas pessoas, se de fato fosse verdade. Por exemplo, quando o Roger está pensando se ele interfere na história dos Frasers ou não, ele acaba decidindo não fazer nada, mas ele faz uma oração muito forte pelo Jack Randall para que Deus lhe dê discernimento e compaixão, coisas que talvez
fizessem com que o Jack não agisse de maneira tão cruel. E digamos que isso faça alguma diferença na história. Em um futuro breve, tudo o que tinha para acontecer já aconteceu ou acontecerá, inclusive a parte relacionada a Claire. E pensando a partir da perspectiva da atuação de Roger, outras coisas aconteceriam no lugar ou a história se manteria. Percebem como é confuso? Seria então um infinito looping no tempo em que as coisas continuariam acontecendo de maneiras iguais ou diferentes de acordo com as variantes? Isso sempre fica maquinando na minha cabeça e eu nunca consigo chegar a uma solução dessa incógnita, porque de fato é ficção e até que se prove o contrário não aconteceu na vida real e a gente nunca saberia como de fato essas coisas se dariam. Enfim, é isso. Você também costuma pensar nessas coisas? E espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe aí suas recomendações, sugestões, opiniões para os próximos. Até a próxima!